Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades, debatendo especialmente hoje mobilidades a partir de uma discussão sobre o dossiê Mobilidades e Infraestruturas, algumas possibilidades interpretativas, organizado pela professora Bianca Freire Medeiros, da Universidade de São Paulo, professor Alexandre Magalhães, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por mim, Paloma Menezes. Sou professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do IESP-UERJ, sou integrante do MTTM e coordenadora do BOIND, Coletivo de Pesquisa sobre Violências, Sociabilidades e Mobilidades Urbanas do IESP-UERJ. Estamos organizando uma série de 3 episódios, de podcasts para debater o nosso dossiê, e no dia de hoje a gente vai debater especialmente 2 artigos e uma entrevista, e contamos com a presença ilustre do Henrique Chaves, da Ana Carolina Machado e da Helena Lancelotti. Então, para começar, queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouco para a gente quem são vocês, que textos são esses que vocês produziram e que compõem o dossiê, para a gente poder depois falar um pouco mais dessa relação entre mobilidade e infraestrutura que aparece nesses textos que compõem o nosso dossiê da Revista Brasileira de Sociologia, volume 11, número 2. Olá a todos e todas, olá ao podcast Urbanidades, obrigado pelo convite. Eu sou Henrique Chaves, sou doutorando em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro, em Gal. Estou ligado a 3 instituições de pesquisa, o GovCop da Universidade de Aveiro, o CIES do Instituto Universitário de Lisboa e o SEM na USP. E também estou ligado ao MTTM, a rede, e ao Laboratório de Políticas Públicas de Aveiro. Eu sou investigador formado em Sociologia, graduado em Sociologia em Portugal, e estou neste momento em São Paulo a fazer sanduíche durante 6 meses em São Paulo, em pesquisas também com um tema paralelo ao meu tema de Lisboa, que eu trabalho sobre Lisboa, que é um tema relacionado ao artigo que eu venho aqui hoje apresentar, que estou em coautoria com a investigadora Inês Vieira, e o artigo se intitula Percursos para a Mobilidade Sustentável em Territórios Desiguais, reflexões a partir de um projeto de investigação-ação. Esse artigo se debruça para um tema que depois posso aprofundar melhor, também ligado ao meu projeto de dissertação de doutoramento. Obrigado. Olá a todas e todos, aqui quem fala é a Helena Lancelotti, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Restinga, um campus localizado no extremo sul da cidade de Porto Alegre, sou doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um dos capítulos, na verdade, da minha tese de doutorado, defendida em 2021, cujo tema eram as tornozeleiras eletrônicas. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje, que a gente vai discutir, é intitulado Tornozeleiras Eletrônicas, Mobilidades e Construção de Subjetividades, a constituição de uma infraestrutura de vigilância penal. Olá a todos e todas que nos ouvem no podcast Urbanidades. Olá ao Henrique, a Helena e a Paloma, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ana Carolina Machado, eu sou mestra em turismo pela IASH USP e atualmente curso o doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Bianca Freire Medeiros. Hoje eu apresento o resultado de uma entrevista que eu, Ana, Maurício Lages e Amanda Arraes fizemos com a professora Jenny German-Mols, enquanto ela estava aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, especificamente, para participar da última Escola Avançada de Mobilidades, na SP Mobilities, que aconteceu em junho do ano passado aqui em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. A professora Jenny participou de falas aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros e na Universidade de São Paulo, e depois no Rio de Janeiro. E a gente fez essa entrevista com ela no Sesc Avenida Paulista. Foi um dia muito interessante e eu vou tentar contar para vocês um pouco do que a gente conversou, que foram vários assuntos, mas que a gente sempre tem um eixo central, que se relaciona com as mobilidades, as tecnologias e, sobretudo, perspectivas de turismo contemporâneos. É um pouco isso, mas eu conto já para vocês. Muito bom, gente. Muito obrigada pelas apresentações. Um dos pontos de partida da conversa de hoje é a ideia de que desde o início dos anos 2000, o debate em torno das desigualdades e dos conflitos urbanos, ele vem sendo balizado pelas grades analíticas das mobilidades e, ao mesmo tempo, das infraestruturas, Então, o dossiê que a gente está debatendo aqui hoje, intitulado Mobilidades e Infraestruturas, algumas possibilidades interpretativas, ele se propôs a trabalhar algumas convergências interpretativas entre
entre esses dois planos de referência, tomando tanto as mobilidades como as infraestruturas como transversais, interligadas e complementares, né? A gente vai ver que isso aparece em todos os trabalhos que vão ser debatidos aqui hoje. Um pouco a pergunta, né, que nos movia quando a gente resolveu organizar esse dossiê era o que acontece com as infraestruturas quando a gente confere a elas centralidade ao movimento e as pensamos como potencialmente móveis. E, ao mesmo tempo, o que acontece com as mobilidades quando as concebemos como espacialmente situadas e habilitadas por infraestruturas que podem manter, acelerar e suspender os fluxos. Então, a gente vai debater aqui hoje 2 textos e uma entrevista que compõem esse dossiê, e esse conjunto, né, de trabalhos, ele permite que a gente pense sobre a realidade em diversos territórios empíricos, né, no Brasil e em Portugal, assim como experimentações metodológicas e conceituais que tematizam ao mesmo tempo materialidades, fluxos e desigualdades socioespaciais. O nosso ponto de partida, então, é a pergunta: que efeitos decorrem, então, de pensar nas mobilidades e nas infraestruturas como transversais e complementares, como eu disse inicialmente? O que efetivamente acontece com as infraestruturas quando assumimos o movimento como eixo organizador das perguntas, explorações e interpretações que a gente trabalha sociologicamente, antropologicamente, nas várias áreas, né, das ciências sociais e humanas? Lidos em conjuntos, esses textos que estão sendo debatidos aqui hoje, eles permitem acessar esses cruzamentos, examinando as infraestruturas relacionadas tanto a mobilidades cotidianas e diferentes modais de transporte, quanto a mobilidades turísticas e migratórias, assim como outras tantas que garantem a vigilância sobre o movimento de corpos, reforçam injustiças, que a gente pode pensar tanto em injustiças ambientais como raciais, e acarretam a insustentabilidade planetária. Enfim, para começar, eu queria chamar para conversa o Henrique com esse primeiro texto sobre os percursos para a mobilidade sustentável em territórios desiguais, fazendo reflexões a partir de um projeto de investigação-ação, que é um trabalho em coautoria da Inês Vieira e do Henrique Chaves, sobre um caso muito interessante de Marvila. Queria que ele pudesse contar um pouquinho mais para a gente sobre essa realidade da zona oriental de Lisboa, partindo principalmente da ideia de como foi trabalhada e pensada essa ideia de infraestruturas de mobilidade que moldam os ritmos da vida em Marvila e evidenciam as desigualdades que constituem a vida social em diferentes tempos e espaços presentes ali em Lisboa. Então, eu queria pedir, Henrique, que você contasse um pouco de como foi o processo de produção desse texto e essa interlocução unindo, né, mobilidades e infraestruturas para pensar um campo específico de pesquisa em Portugal. Primeiro, acho que é importante dizer que eu trabalho nesse território de Lisboa desde 2017, com aspectos muito diferentes, que foi mudando ao longo do tempo, e essa publicação se incide sobre um projeto que teve início em 2020, que é o projeto Gingada, nesse território, em Marvila, em que teve término um ano depois do término da execução, mas depois teve mais 2 anos de sustentabilidade no território, mas a execução, em grande medida, aconteceu entre 20 e 21, ou seja, durante a pandemia, com uma suspensão dos movimentos e da presença em espaço público, esse projeto tentou trazer as pessoas para a rua, ainda que obedecesse às leis à altura, mas teve essas implicações de espaço público muito importantes nessa altura. E esse projeto, o projeto Xingadas, incidia sobre 3 eixos de atividade principais, que era um focado na bicicleta, um outro focado em reciclagem de plásticos e um terceiro eixo de atividade em pesquisa sobre mobilidade no território. Depois resultou num estudo sobre mobilidade que foi publicado em 2022. E o território que nós chamamos em Portugal são as freguesias, são os territórios intermédios entre os habitantes, os bairros e os municípios, são territórios que são eleitos e tudo, eleições para essa subfreguesia, subprefeitura. Esse território tem vários aspectos de desigualdade sociais e econômicas e territoriais e que se refletem nas questões de mobilidade. Primeiro porque é um território que foi construído de forma pensada, né? Muito às semelhanças das grandes cidades brasileiras que são construídas de um momento para o outro. No caso, uma pequena escala em Lisboa, foi esse o objetivo há 50 anos atrás, construir bairros pensados para os carros. Contudo, foi pensado com grandes vias e grandes arruamentos, mas não foi pensado de forma profunda as ligações de transportes públicos e as ligações de mobilidade urbana naquele lugar. E hoje, de onde partimos enquanto investigadores hoje, é um território que tem estações de metrô e trem, só que não responde às necessidades dos seus habitantes. É um território com 7 mil km², que é a segunda ou quarta maior população de Lisboa, cerca de 35 mil habitantes. O contexto português é muito, e dividido em microbairros. Cada bairro tem uma população grande e separada entre eles, e que são ligados ou através do ônibus, ou com muita sorte através do trem ou do metrô. O problema ali é que essa oferta de transportes públicos é deficitária, tanto na regularidade, por exemplo, o
trem que não passa ao fim de semana, que deixa de funcionar quando as pessoas precisam de lazer, até mesmo trabalho, mas também durante a semana passa de uma regularidade de 30 e 30 minutos, que não corresponde às necessidades das pessoas que vivem no território. As 2 estações de metrô que ficam numa parte da freguesia, que não consegue alcançar todos os habitantes que a freguesia tem, e os ônibus, que não circulam também em todos os bairros da freguesia, e não circulam também com muita regularidade ao fim de semana. Isso foi criando uma situação de desigualdade muito grande, porque é um território que não deixa de estar em Lisboa. Ele está na capital portuguesa, mas sofre com desigualdades como se estivesse fora da capital. Tanto que nos censos de mobilidade, nos censos de população das últimas 3 décadas, foi demonstrando que o tempo de mobilidade das pessoas que vivem em Marvila é superior ao de Lisboa e fica próximo à média da área metropolitana. Ou seja, quem vive mais longe de Lisboa, para chegar a Lisboa, ao seu local de trabalho, por exemplo, pode ser mais rápido as pessoas que vivem em Lisboa naquele território específico. E a partir dessas questões de desigualdade, começamos a trabalhar sobre um projeto que fizesse crítica a essas ausências de transportes públicos e essas ausências de mobilidade, porque quando a camada de mobilidade que se coloca atualmente como sustentável, no caso das bicicletas no território, e sempre em conjunto com os transportes públicos, obviamente, mas quando se traz a bicicleta para Lisboa como resposta social e de mobilidade na cidade, ela não é colocada num plano igual para todo o território lisboeta. Foi sempre construída as infraestruturas de mobilidade, vamos pensando desde as ciclovias, as estações de bicicleta partilhadas, nas zonas centrais da cidade, deixando de fora territórios como esse que estamos aqui a falar, que é a freguesia de Marvila em Lisboa, mas não só, há muitos territórios que ficaram de fora. Então, além de todos os problemas de mobilidade que já se vinha construindo durante décadas, quando se constrói nos últimos 10, 15 anos uma política de mobilidade ciclável na cidade de Lisboa, esse território é deixado de lado. E até hoje não há data previsível para se começar a construir essas estações de bicicleta partilhadas nessa parte da cidade de Lisboa. E o discurso, muitas vezes, vamos focar na zona onde mais pessoas vivem, onde mais pessoas vão dar uso a essas ferramentas de mobilidade. Mas, em simultâneo, nós sabemos que esse projeto da bicicleta partilhada em Lisboa não começou no centro da cidade, começou na zona oriental, uma parte da cidade que vivia uma classe média ou média alta muito forte em Lisboa, e foi ali o protótipo da criação dessa rede. Por isso, começamos a acreditar que o problema não é quem vai ter interesse em utilizar a bicicleta no início. O problema vai estar sempre relacionado com uma questão econômica, até uma questão de raça. Estamos a falar de um território onde vivem pessoas racializadas em grande quantidade, pessoas negras, pessoas ciganas, em Portugal que sofrem muito racismo. Então, o problema foi sempre deixar de fora essas pessoas, porque não só estamos a falar da mobilidade urbana, mas, por exemplo, nas questões assim mais até da alimentação, havia várias empresas em Portugal que recusavam fazer entrega de comida, isso ainda antes da geração dos aplicativos de entrega desses bairros, porque consideravam zonas perigosas. E essa consideração de zonas perigosas era elementar em Portugal para definir zonas de circulação e de ausência de circulação. E esses territórios de Lisboa, não estamos a falar aqui só da alimentação, mas estamos a falar de táxis que também se recusam a levar pessoas para aqueles bairros, empresas privadas de patinetes e bicicletas partilhadas privadas, ou seja, Lisboa, o município recusou colocar lá as suas estações de bicicleta. Depois, permitiu que essas empresas privadas operassem na cidade sem colocar um regulamento ou uma obrigação para que elas operassem em toda a cidade. Então, as empresas colocam os mapas de ausência, são visíveis, usando o aplicativo da própria empresa. Ao ver o mapa de Lisboa, podemos ver as zonas que você não pode circular. Ao nível de, imagine que uma pessoa está atravessando a cidade de Lisboa e quer ir da zona central para a zona oriental. Se ela passar por certas partes da freguesia de Marvila, a sua patinete vai parar. Ela para automaticamente quando ultrapassa linhas invisíveis no mapa. Então, esses controles de mobilidade, eles são até bem visíveis. Demonstra que em certas partes da freguesia, nós vemos várias patinetes paradas, que elas estão paradas na linha de fronteira onde nos pode passar. Elas não aceleram mais porque elas se desligam automaticamente onde o mapa foi definido como mapa de ausência. Foi por isso que se criou esse projeto Gingada, para dar uma resposta. O financiamento depois é a contradição local. A própria Câmara diz que não vai colocar bicicleta partilhada e não vai investir, e financia projetos que assumem que o problema é da Câmara. E isso foi dito várias vezes dentro desse projeto. O projeto Gingada tinha como objetivo responder um problema que a Câmara não vai responder de forma completa, responder um problema que a Câmara não estava cumprindo, que é criar uma rede de bicicletas disponíveis gratuitamente para crianças e jovens no território, e não só, depois foi também alargado para pessoas que usassem bicicleta por dia a dia, que ficasse disponível em certos pontos da freguesia, e as pessoas podiam ir lá e recolher essas bicicletas quando quisessem. A par disso, foi criado esse estudo de mobilidade. É interessante porque fez um inquérito dentro de uma população de 5 mil pessoas, a 400 pessoas praticamente, para tentar perceber como
que as pessoas se moviam na freguesia e se tinham ou não tinham interesse em andar de bicicleta, e também perceber algumas tendências de gênero, perceber algumas tendências etárias em relação à mobilidade no geral, não só bicicleta, a mobilidade no geral, e compreender qual era a posição das pessoas que ali vivem sobre potenciais ciclovias a ser construídas na freguesia, porque também, neste momento, a cidade de Lisboa está em um conflito muito grande entre construir e não construir mais infraestruturas cicláveis na cidade, e há muitos investigadores que consideram, e eu também, que, em certa medida, o investimento que foi construído em ciclovias no centro da cidade foi importante para o avançado, para ter mais bicicletas na cidade, mais pessoas circular, mas também foi importante para que a direita conseguisse derrubar uma certa centro-esquerda do poder municipal. Foi a própria ciclovias que foi um dos eixos de perda de votos da centro-esquerda que governava a cidade de Lisboa. E cada vez que constrói uma ciclovias, se rediscute toda a cidade. Nós estamos a discutir o poder que o carro tem sobre o espaço público, e essa é uma questão importante. É quando nós defendemos sempre dentro desse projeto que é importante que se faça investimento na cidade, mas se faça com participação ativa das pessoas para que no futuro, se forem construir ciclovias, a resposta seja negativa da comunidade. Então, o mais importante que haja uma resposta negativa é que haja um processo participativo, que as pessoas sejam envolvidas na decisão e até como é que as ciclovias vão ser feitas, que pode atenuar as consequências negativas. Minha participação e a participação da coautora dentro desse projeto foi no sentido de fornecer conhecimento científico para a equipe que estava desenvolvendo o projeto ativamente e, simultâneo, pesquisar sobre o projeto, ou seja, essa relação dual que nós defendemos, que é a investigação-ação. O investigador não está passivamente a recolher dados, está ativamente a contribuir para o projeto e está ativamente a recolher dados com a comunidade. Tanto que esse inquérito que fizemos à mobilidade foi desenvolvido em parceria com as instituições que desenvolveram o projeto, também com participação de algumas pessoas da comunidade que interviram sobre o inquérito antes de ser finalizado. E todo o processo que tentamos descrever dentro do artigo é feito de forma participativa, junto com assembleias de moradores, reuniões abertas com a comunidade para discutirem os resultados do próprio inquérito. O inquérito não é instrumento fechado, foi aberto do início ao fim, da sua criação aos resultados, processo de discussão aberta dentro da comunidade. Nós também tentamos aqui abrir, isso foi involuntário, mas depois estamos tomando consciência que estamos a fazer, abrir um espaço para uma discussão de métodos quantitativos de forma móvel, que esse foi um desafio nosso, não é fazer um inquérito fechado em um lugar parado, à espera que as pessoas venham ter conosco, mas circular pelo território de bicicleta, com inquérito que não é em papel, também não era digital, era um inquérito que são placas de 1 metro, mais ou menos, que eram postos na rua e as pessoas interagiam com o inquérito de uma forma muito mais criativa. Sentiam até curiosidade em responder aquele inquérito para tentar entender que objeto é aquele que está na rua, que circula pelas praças, que está parado num sítio, mas depois se move para outro lugar, e que está em constante contato no dia a dia, enquanto é aplicado, nas pessoas onde está inserido. Não é um inquérito fixo, não é um inquérito que sequer fechado, ele é construído de forma participada e finaliza-se de forma participada, mas no seu processo ele tem uma relação diferente com as pessoas na rua. E foi isso que tentamos fazer. Também é um desafio maior, porque o próprio inquérito é um objeto grande, então movê-lo pelo território era um desafio complicado. Esse foi um inquérito que tentamos que fosse feito assim de forma maleável pelo território. E também junto às próprias infraestruturas de mobilidade, ou seja, as infraestruturas de mobilidade estavam ali, estações do metrô, paragens de ônibus, entrando nesses espaços para também interagir com as pessoas nesses espaços para discutir e para fazer esses inquéritos. Muito obrigada, Henrique. Eu acho que sua fala mostra como esse artigo trabalha de uma maneira muito interessante como raça, gênero, geração, classe, nacionalidade são marcadores que produzem interrupções, hierarquias e distinções, né, nos regimes de mobilidade, numa dinâmica com rebatimentos materialmente apreensíveis em um território como que vocês estudaram em Marvila. Pensando ainda nessas hierarquias e distinções nos regimes de mobilidade, é muito interessante estabelecer um diálogo com o trabalho da Helena, intitulado Tornozeleiras Eletrônicas, Mobilidades e a Construção de Subjetividade, debatendo a constituição de uma infraestrutura de vigilância penal. Eu gosto muito, Helena, dessa categoria que você trabalha, desse conceito de infraestrutura de vigilância penal, porque você consegue mostrar como uma série de escalas estão conectadas não só com elementos técnicos, mas com formas de governar, classificar e vigiar o movimento das pessoas na cidade de Porto Alegre, onde a pesquisa foi desenvolvida. Eu acho muito interessante a forma como você trabalha a tornozeleira, não como uma coisa em si, distante do seu uso, mas como algo dinâmico, contingente, em movimento, e por esse foco você consegue acompanhar os efeitos dessa infraestrutura na vida cotidiana das pessoas apenadas e mostrando como carregar uma tornozeleira pode significar a saída da prisão, mas ao mesmo tempo impõe uma mobilidade controlada por uma visível marca de diferenciação. Então acho que um grande argumento do seu texto, que aparece com muita força, é a ideia de que no contexto desse regime de mobilidades que você está trabalhando, o que está em jogo no uso da tornozeleira eletrônica é mais do que a possibilidade
possibilidade ou não de se mexer para os apenados e apenadas, mas também a construção de uma subjetividade desejável, né, ou de subjetividades desejáveis que estão diretamente associadas aos usos cotidianos dessa infraestrutura de mobilidade. Então, queria que você pudesse contar um pouco para a gente essa relação entre infraestruturas, mobilidades e subjetividades que ganha tanta força no seu trabalho. Muito obrigada pela pergunta, Paloma. Então, eu acho que eu inicio assim a minha fala repetindo novamente que esse texto, né, que está compondo o dossiê, ele é uma das discussões que está incluída ali em um dos capítulos da minha tese de doutorado, que foi realizada tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba. Mas os dados ali que eu trago para a discussão são referentes às movimentações, à discussão em Porto Alegre. E eu acho que essa dimensão, né, de pensar essa infraestrutura de vigilância penal, ela está muito conectada tanto com a dimensão dos estudos de infraestrutura e também com os estudos de ciência e tecnologia, porque para pensar, né, a constituição dessa infraestrutura de vigilância penal é muito importante também não esquecer que quando eu estou pensando na tornozeleira eletrônica, estou pensando em um objeto que possui diferentes e distintas identidades conforme ele é colocado em prática. Então, uma tornozeleira eletrônica em Porto Alegre, ela é diferente da tornozeleira eletrônica em Curitiba e em São Paulo, porque o que formata, né, constitui os usos, né, e práticas desse objeto tem a ver com uma série de escalas e temporalidades que estão a todo momento se conectando e são basicamente interdependentes. Então, eu trago muito essa discussão, que não está tanto nesse artigo, mas da Anima Rimol, de pensar também a tornozeleira enquanto esse objeto fluido que é colocado em prática conforme os usos que se fazem dele, né, a partir dos diversos atores humanos e não humanos que estão dentro, que circulam por essa infraestrutura. Então, pensando, né, a partir da tornozeleira enquanto esse objeto fluido, foi uma questão pensar como então ela é estruturada, como ela é colocada em prática na cidade de Porto Alegre. Então, depois a gente fala um pouquinho mais sobre questões metodológicas, que acho que são muito importantes também na discussão dessa infraestrutura de vigilância penal, mas quando eu estou falando da infraestrutura de vigilância penal, eu estou falando de elementos humanos e também não humanos que relacionam-se, né, em diferentes temporalidades, escalas, que acabam por, enfim, tem como resultado os efeitos contingentes, temporalidades distintas, classificação de pessoas, vigilância de pessoas e também formas, né, de regular condutas, que eu vou me aproximando um pouco também dessa discussão de construção de subjetividades. E é impossível também não pensar em mobilidade quando a gente está falando de tornozeleira eletrônica, porque são esses objetos que vêm para o Brasil, uma tecnologia norte-americana, que é pensada por contextos dos Estados Unidos e vai se espalhando ao redor do mundo enquanto uma solução barata e eficaz para se pensar ressocialização. Então, tu acopla uma tornozeleira no tornozelo de um apenado ou de uma apenada para cumprir, que em Porto Alegre, no caso, ela está no regime semiaberto e cumpre a sua pena dentro de uma residência, transfere a responsabilidade da pena para essa pessoa, buscando aqui no contexto de Porto Alegre evitar aliciamento com facções criminais, buscando reduzir a superpopulação carcerária, que é um efeito muito forte aqui no nosso estado. Então, tu tem várias promessas acopladas nesse objeto. Então, quando a tornozeleira ela chega, ela sai, vamos supor, da fábrica, ela precisa ganhar esse contorno. E esse contorno, quem num primeiro momento vai realizar, são juízes que lidam ali com a parte aqui em Porto Alegre, com a execução criminal, que vai tipificar as possibilidades de trânsito dessa pessoa pela cidade. Em Porto Alegre, ela funciona de um jeito. Talvez no interior do estado funcione de uma outra forma, porque vai depender do entendimento judicial em contato com legislações para se criar, né, se inscrever um mandato judicial que vai possibilitar ou não a circulação dessa pessoa em determinados territórios da cidade. Em linhas gerais, em Porto Alegre, um monitorado ele pode circular dentro de um horário, dentro de um território que é um raio de 300 metros. Se ele precisa se deslocar num raio a partir desse território, ele precisa então ligar para os agentes penitenciários, que são os indivíduos que fazem o acompanhamento dessa pena, né? São os agentes que trabalham ali no setor de monitoramento eletrônico. Porque caso essa pessoa ela não obedeça essa possibilidade ou não também de circulação, isso pode trazer uma série de problemáticas ali para a pena dela, como receber um castigo, que é uma categoria também no meu campo, de 30 dias numa unidade do fechado, e em alguns casos, inclusive, a regressão de uma pena para o regime fechado. Isso vai depender também do quão grave, né, que é julgado ali pelo juiz, que foi essa falta, também uma outra categoria local, que a pessoa ela cometeu. Então, a pessoa, quando ela vai instalar essa tornozeleira, ela já recebe todas essas instruções a respeito de possibilidades de circulação da cidade, ela recebe um mapa também ali com o território dela e um circulado de até que rua ela pode se deslocar sem que isso configure um problema. Ela recebe dentro também desse documento, que é uma cartilha que eles chamam, ela recebe também indicações de quais luzes ela deve se atentar. Por exemplo, tem uma luz que indica carga fraca de bateria,
tem uma luz que indica que ela está descumprindo alguma regra ali relativa a território. Então, ela tem também que aprender a lidar com aquele objeto que está acoplado no corpo dela. Então, para além, né, desses regramentos de possibilidades de até onde a pessoa ela pode ou não se locomover, é também incentivado que essa pessoa ela seja responsável pelos seus atos, que ela também seja independente em relação ao uso daquela tecnologia. Inclusive, está ali escrito, né, nesse artigo, nesse paper, que na própria cartilha tem essa menção, né, de que todos os atos que a pessoa ela comete estando com o aparelho são de inteira responsabilidade dela, que cabe então a essa pessoa monitorada ela gerir de fato a sua pena. O que é interessante também de analisar, para além dessas questões que estão não apenas, né, que elas são acopladas nesse objeto, nessa caracterização desse objeto, nessa identidade desse objeto em Porto Alegre, que é passada tanto através de cartilhas, tanto através do trabalho desses agentes penitenciários que estão fazendo esse trabalho de monitorar no momento ali da instalação desse objeto, é também acoplado uma forma, circula por essa infraestrutura de vigilância penal, que eu vou chamar, né, de construção de subjetividades ideais, daqueles indivíduos que se espera construir através desse jogo de regramentos e de normas que circulam dentro dessa infraestrutura. E figuras, né, muito centrais nesse trabalho de reconstituição, de reconstrução de subjetividade são as assistentes sociais, que também são concursadas, alocadas ali no monitoramento eletrônico, que trabalham também nessa área do acompanhamento, né, de presos e presas, que vão ficar responsáveis ali pelo que a gente conhece como a carta de trabalho, que é um documento, né, em que vamos supor que a pessoa monitorada ela consegue um trabalho. Então não é basicamente, ela conseguiu um trabalho, ela pode trabalhar. Na verdade, tem que passar por todo um regramento, desde dados ali da firma, da empresa, do local onde essa pessoa trabalha, desde uma visita das assistentes sociais até aquele espaço onde a pessoa realiza o seu ofício, desde uma conversa com o patrão, para esse patrão poder autorizar esse ofício, para que depois dessa análise das assistentes sociais, elas enviem toda essa papelada para um juiz ainda assim autorizar esse trabalho. E além disso tudo, as assistentes sociais realizam um trabalho de acompanhamento ali para com os monitorados, no sentido de tentar fazer com que eles pensem no que elas trazem, né, como essa categoria de um projeto de vida. Então tem uma série de intervenções pedagógicas que são realizadas também nesse trabalho ali diretamente com as pessoas monitoradas, de aconselhamentos no sentido de aceite esse emprego porque você tem que pensar num futuro, num incentivo também para eles buscarem por suas próprias contas um ofício. Claro que tudo isso depende. Se uma pessoa monitorada precisa sair em busca de um emprego, ela não pode simplesmente sair em busca do emprego. Ela precisa ligar, ela precisa ter paciência para ser atendida num canal de ligação que eu muito já escutei que era bastante ocupado. Então tu tem que ter toda uma logística de nesse dia eu irei sair para buscar trabalho. Então eu preciso 48 horas, 72 horas antes, me organizar para conseguir uma autorização para fazer isso. Então a gente está falando de uma impressão também de certos ritmos na vida de pessoas com tornozeleiras eletrônicas. Tudo isso que eu vou chamando no artigo ao longo dessa constituição, dessa construção, dessa subjetividade ideal dessa pessoa responsável pelos seus próprios atos, responsável também pela aquisição de um trabalho, dessa pessoa responsável pelas métricas também da cidade, de saber até onde ela pode se direcionar e não, dessa pessoa que vai lidar também com uma série de imprevistos. E eu vou terminando, né, o artigo ali com dois relatos, dois de muitos relatos que eu escutava na fila da defensoria. Então eu tô falando de monitorados e monitoradas que não tinham dinheiro para pagar advogado. Então isso é um recorte também importante do meu trabalho. Não estou falando de políticos com tornozeleiras eletrônicas, que a gente visualiza muito na mídia, mas a gente está falando de uma população de classes baixas, né, se a gente quiser chamar dessa forma. Muitos moravam em regiões periféricas daqui de Porto Alegre e muitos também em região metropolitana, que precisavam também circular pela cidade atrás ali desse tipo de atendimento. E era muito curioso, né, nas falas ali, tanto dos monitorados quanto das suas companheiras ou mães que acompanhavam, que também tinha essa dimensão muito generificada, né? O rapaz dificilmente ele estava sozinho ali na fila em busca de atendimento. Normalmente havia uma figura feminina acompanhando, né, e puxando, não é puxar a cadeia, né, que é uma categoria muito comum nos estudos prisionais, mas puxando também toda aquela pena em conjunto, né, com o rapaz. Então era muito comum escutar os diversos empecilhos que essas regras causavam na vida daquelas pessoas. Muitos se dirigiam até a defensoria buscando ali uma tentativa de diálogo com o juiz para uma transformação do regime, pedindo a retirada da tornozeleira eletrônica, porque diziam que não conseguiam trabalho, porque aí tem a questão também da marcação. É um objeto que ele é visível no teu corpo. É um objeto que muitos empregadores não querem contratar porque a pessoa está visível no corpo dela que ela teve uma relação com o sistema penitenciário. Então tem essa marcação, essa classificação também desses indivíduos através desse objeto. Muitos não conseguiam empregos fixos. Muitos trabalhavam dentro de uma lógica de população periférica através de bicos. Bicos são muito difíceis de serem feitos e de serem autorizados dentro dessa lógica, desse corpo territorializado dentro de um espaço. Então, muita dessa organização do sistema
sistema do monitoramento eletrônico aqui em Porto Alegre, por vezes acabava por dificultar ainda mais um dos próprios objetivos desse sistema, dessa infraestrutura que era a ressocialização. Então, muito eu escutei, né, fazendo essa etnografia ali da fila, dialogando com pessoas com tornozeleira, que eles não conseguiam se ressocializar por conta justamente, né, desse trabalho que muitas vezes escapava ali das suas vivências. Então, eu fecho também esse artigo dialogando que por mais que toda essa infraestrutura ela seja organizada para tu criar sujeitos, né, que poderiam nos aproximar de um primeiro momento de um neoliberalismo com um N maiúsculo, para citar alguns autores, que seria a construção desse sujeito independente, autônomo, que corre atrás da sua vida, acabam muitas vezes por serem esbarrados nas próprias organizações desse sistema cada vez mais tutela, desse sistema em que a pessoa ela não consegue trabalhar, em que muitas vezes ela não consegue também vivenciar ali o seu espaço, a sua possibilidade de ressocialização, que não tem a ver apenas com o trabalho, mas também com seus próprios laços familiares. Então, eu fecho um pouco esse artigo tentando trazer assim um pouco esses paradoxos, né, dessa infraestrutura e tentando entender tudo que circula por dentro dela, envolve subjetividades, formas de classificar, formas de governar as pessoas e como as pessoas também estão a todo momento moldando também a própria infraestrutura. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Muito obrigada, Helena. Muito bom ouvir vocês. Diversos temas, né, que estão sendo tratados aqui, que estão presentes no dossiê, eles em alguma medida são retomados na entrevista que a Amanda Reis, a Ana Carolina Machado e o Maurício Lage fizeram com a Jenny Mols. Um tema específico que foi tratado aqui pela Helena e que eu gostaria de retomar é essa relação entre tecnologias e moralidades, né, que eu acho que a Jenny problematiza muito bem na entrevista dela, pensando na relação com o paradigma das mobilidades. Ela sugere que usar o conceito de affordance ajuda muito a relativizar a ideia de que a tecnologia pode determinar a priori a forma como vamos utilizar certa tecnologia. Se novidades tecnológicas elas prescrevem e formatam o envolvimento que teremos com elas, sempre há algum tipo de agência para decidirmos como utilizá-las, né? E analiticamente isso ganha muita força no trabalho dela quando ela fala da emergência de novas tecnologias como momentos potentes que podem aflorar aspirações coletivas, mas também revelam ansiedades existentes em determinadas épocas e dizem respeito não apenas à tecnologia em si, mas à forma como a tecnologia interfere em outros tipos de ordem moral e normas vigentes. Então, eu queria pedir para a Ana Carolina falar um pouquinho sobre essa relação entre tecnologias e moralidades, tal como a Jenny problematiza, mas também sobre outros temas tão interessantes que apareceram ao longo dessa entrevista realizada para o dossiê. Com certeza, Paloma. Te ouvindo agora, eu achei perfeita a sua síntese, assim, e também enquanto eu ouvi a Helena e o Henrique, fiquei refletindo o quanto o principal argumento da Jenny, é claro que a gente falou de diversos outros assuntos, mas o principal assunto, argumento, enfim, tema, foi das tecnologias e como ela propõe a perspectiva de affordance pra gente entender como é que, de fato, os homens, os seres humanos se relacionam com esses dispositivos tecnológicos, como é que a gente consegue dar conta do que ela chama, sobretudo, dessas sociedades saturadas de tecnologia. Ela diz, a gente vive em sociedades que estão saturadas de tecnologia, de dispositivos móveis, mas não é por isso que a gente também não tem certa agência, liberdade e possibilidade de entender como é que a gente vai organizar as nossas vidas a partir desse contexto todo. Eu só vou retomar um pouquinho antes para contar todo o contexto dessa entrevista, dos principais pontos, e a minha intenção é chegar nesse principal assunto que a Jenny propõe. Então, para contar para vocês, essa entrevista ela foi realizada com a professora Jenny German Mols, que é professora de Sociologia na College of the Holy Cross em Massachusetts, nos Estados Unidos. A professora Jenny esteve aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, para participar da 4ª Escola de Ciência Avançada em Mobilidades, né, que é organizada em conjunto pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a partir dessa possibilidade, eu, a Amanda e o Maurício aproveitamos para conversar com ela em São Paulo, e a gente
gente sintetizou toda essa conversa que foi gravada e depois transcrita nesse texto que se intitula Viagens, Tecnologia e Mobilidades Híbridas, entrevista com Jenny German Mols. Então, contando o contexto do evento, e aí já passando o ponto central de discussão que também deu oportunidade para que a gente falasse de diversos outros temas com a professora Jenny. Ela basicamente tem pesquisas super interessantes e importantes sobre vidas sociais móveis e sobretudo ligadas a práticas turísticas, que não necessariamente se debruçam sobre essa perspectiva tradicional de turismo e de turista clássico. A Jenny, ela estuda figuras como os couchsurfers, os volunturistas, os usuários de Airbnb, os world schoolers e tantas outras pessoas que se movem ao redor do mundo e a partir disso utilizam de dispositivos e redes móveis e de tecnologias para possibilitarem as suas práticas, os seus movimentos. E a partir disso, a Jenny, ela diz, conta e reflete com a gente como as tecnologias digitais se tornam centrais para esses movimentos e discute um pouco essa perspectiva de que não necessariamente a gente precisa entender a tecnologia a partir de uma perspectiva moralista e crítica e exclusivamente negativa, digamos assim. Ela, inclusive, faz um paralelo com essa visão quando ela fala das perspectivas de turismo que se desenrolaram ao longo dos anos, como aquela do Daniel Bernstein, que entende os turistas dentro de bolhas turísticas unicamente e que entendem, portanto, esses turistas como bobos, como tolos, que não têm contatos reais com os locais, tanto pessoas quanto territórios. E ela fala que não necessariamente entende os turistas e o turismo dessa forma. E aí, dei esse exemplo porque ela também fala da tecnologia nesse sentido. E a partir da ideia de affordance, ela argumenta que nós temos agência e independência para utilizar da tecnologia para os nossos movimentos, para as nossas decisões e que, mais ao final da entrevista, a gente pergunta, Jenny, será que é possível hoje em dia existir um turismo, uma prática, um movimento que não tenha tecnologia envolvida? Então, o uso de dispositivos móveis, o uso de ferramentas pessoais e tecnológicas para as nossas viagens. E ela fala que, olha, pode ser que sim, claro que não é impossível, mas hoje em dia a gente precisa se entender a tecnologia, as redes móveis, os dispositivos como parte mesmo desse fenômeno todo. Como é que a gente faz a partir disso? E a partir desses contextos empíricos que ela estuda, essas situações, dessas pessoas que se movem ao redor do mundo e para finalidades diversas, que turísticas, mas não necessariamente, ela argumenta como é que a gente pode organizar e configurar as nossas sociabilidades que são móveis, né? Sociabilidades móveis e que, partindo para o contexto das relações com mobilidades e infraestruturas, como as tecnologias digitais hoje organizam as nossas vidas móveis e se tornam também essas infraestruturas móveis e também locais. Então, tanto para movimentar, ou seja, para configurar movimentos de pessoas, quanto também para configurar e manter elos, ancoradouros mesmo. Então, como as pessoas, elas utilizam de dispositivos tecnológicos para se moverem, para se localizarem, para criarem, inclusive, comunidades e contatos com outras pessoas, outros viajantes, outros turistas, mas também para retomar elos, para reforçar laços familiares, certo? Então, é interessante essa perspectiva dessas tecnologias digitais como infraestruturas também. Móveis, não necessariamente fixas, mas que também permitem essa necessidade do que ela chama de escapar, mas também de voltar, mas também de abraçar. Isso é super interessante na fala dela. Também, como em certo momento da entrevista a gente reflete com ela, como as cidades se preparam para todo esse movimento, para todas essas criações de sentidos. Então, a gente está falando, sim, de infraestruturas móveis, mas também de infraestruturas que podem ser fixas. Então, a importância, a relevância, por exemplo, de espaços como os coworkings, que hoje em dia você encontra em qualquer lugar do mundo, e é aquele momento que a pessoa senta e reforça os seus laços, se atualiza das suas redes, cria e, de novo, reforça as redes móveis e digitais, comunidades temporárias também. Então, quando uma pessoa chega, vamos dizer assim, um nômade digital, por exemplo, chega em uma determinada cidade, São Paulo, e aí temporariamente ele se conecta com uma comunidade específica, com um grupo específico, e como isso tem muita intermediação da tecnologia, através de aplicativos, através de redes sociais, enfim, comunidades mesmo digitais, e também outros espaços, como os próprios aeroportos, as próprias rodoviárias, são lugares onde existe essa possibilidade de reconexão, né, durante o movimento do
turismo. E aí, ao longo do texto, vocês vão perceber que a gente toca em vários outros pontos que são de estudo, de trabalho da Jenny e que se relacionam com todo esse assunto, a partir do ponto central que é a tecnologia. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com ela sobre a ideia de hospitalidade virtual, essa criação de hospitalidade através da tecnologia, e aí ela reflete em termos até mesmo teóricos sobre isso, sobre essas plataformas digitais como o Airbnb, como esse fenômeno faz parte da nossa realidade hoje, como isso também diz respeito sobre essas interações digitais e essas pessoas que fazem parte dos movimentos turísticos contemporâneos, das tecnologias digitais nesse sentido, da influência das relações entre tecnologias digitais, dispositivos digitais e criação de imagens de lugares. Então, será que necessariamente a tecnologia vem para destruir, digamos assim, certas expectativas, certas imagens de lugares turísticos clássicos? Como é que isso tem a ver com a autenticidade? Ou seja, vários temas. Gastronomia, a gente também teve a oportunidade de conversar, porque é um tema central da pesquisa também do Maurício, que é autor também desse texto. Métodos mistos, então a gente fala no final. Então é isso, assim, a partir do ponto central da tecnologia, né, e do turismo, a gente teve a oportunidade de falar de diversos assuntos, assim. Excelente, muito bom, Ana. Agora eu queria voltar para uma rodada de comentários, a partir também de uma provocação da própria entrevista da Jenny sobre as dimensões mais metodológicas desses textos que a gente está debatendo aqui hoje. Em um momento, a Jenny pergunta como podemos mudar as noções sedentárias sobre como coletamos dados para estudar fenômenos móveis. Acho que essas perguntas, em alguma medida, nos ajudam a debater como cada um de nós vem trabalhando a dimensão metodológica ao, por um lado, acionar o paradigma das mobilidades e, por outro, o próprio paradigma da etnografia, das infraestruturas, que ganhou muita força na antropologia nos últimos anos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês têm trabalhado metodologicamente nas pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, especialmente nos textos que vocês estão apresentando no dossiê, tentando pensar nas interlocuções que os trabalhos de vocês têm com métodos móveis ou com discussões que tentam fugir um pouco do nacionalismo metodológico e de metodologias sedentárias, mas também, ao mesmo tempo, tentando evitar a tentação de substituir esse outro enquadramento por um fetichismo do movimento. Então, como é que vocês lidam com esses dilemas metodológicos de tentar perseguir objetos móveis? Nosso projeto e, sobretudo, também a nossa postura de investigação é uma postura crítica em relação às investigações que têm sido produzidas, alinhadas, no geral, na sociologia, na antropologia, tem uma posição muito distante dos territórios que estão a ser investigados, até uma posição muito de quase colonização, de recolha de informação, sem nenhuma entrega, nenhuma relação com o contexto que está a ser pesquisado. E a nossa postura vem nesse sentido de uma crítica a esse tipo de investigações, olhando para possibilidades de pesquisa e investigação que sejam em diálogo com, não sobre com. E nesse diálogo, fomos apoiando nas investigação-ação. A investigação-ação é importante dizer que tem uma inspiração até muito brasileira. Provém muito do trabalho produzido pelo Paulo Freire, que influencia muito no trabalho da educação, mas depois deriva para as ciências sociais. Essa crítica que fazemos, começamos a nos alinhar com esse tipo de pesquisa, que olha para o contexto de pesquisa não como objeto, mas como espaço de diálogo com as pessoas, fazendo essas críticas todas. E nesse processo, eu acredito muito que nós temos os métodos e técnicas e instrumentos de pesquisa já existentes e trabalhamos muito para a sua adaptação para com uma realidade nova, que é uma realidade de produzir pesquisa em diálogo e não tanto sobre o contexto. Nesse sentido, por exemplo, na questão do inquérito, como eu explicava há pouco, o inquérito já não é produzido por nós do sentido de estarmos fora do contexto, escrevemos o inquérito e depois aplicamos, ele é feito em conjunto com os parceiros do projeto, tentando dialogar com a comunidade, os seus resultados são feitos, são discutidos com a comunidade e o resultado final do trabalho, que é o estudo que nós publicamos, reflete esse processo todo. Não reflete só os resultados dos inquéritos, mas reflete também os resultados da discussão com a comunidade, os resultados saíram da recolha de inquérito. Isso por um lado. E eu acho que essa postura também tem um pouco de método móvel. Ela é uma crítica também do sedentarismo do investigador que não é passivo, não está à espera das coisas acontecerem e recolher as informações, sobretudo dos métodos quantitativos, em que pensa-se uma equipa para fazer a recolha, depois essa equipa vai para casa e põe os dados no Excel ou no SPSS,
ou outro programa qualquer de dados quantitativos. Essa postura, ela é em movimento com as pessoas. Ela vai até as pessoas, ela se encontra com as pessoas no terreno e dialoga constante. Esse diálogo é feito em movimento, ele não é um diálogo estanque. E simultâneo com isso, foi aquilo que eu já expliquei um pouco sobre o método de recolha de dados no contexto de inquérito, que é uma recolha feita em movimento físico pelo território, que pega um inquérito típico das ciências sociais, adapta para uma realidade mais interativa e faz em conjunto com a comunidade e depois aplica no território concreto. Eu acho que é todas essas possibilidades que nós experimentamos e continuamos a experimentar, que isso também reflete no meu trabalho atual de pesquisa e doutoramento, porque a grande verdade é que quando cada vez mais, ainda bem, quando vamos para um território pesquisar, as pessoas já têm maior conhecimento crítico sobre nossas pesquisas, porque as pessoas têm também acesso às ferramentas de pesquisa sobre nós, né? Nós dizemos nosso nome, a nossa origem e algumas informações pessoais sobre nossa pesquisa, a pessoa vai ao Google e encontra tudo sobre nós. Portanto, neste momento, é crucial que o investigador tenha mais crítica sobre si mesmo, porque se fizer uma pesquisa distante das pessoas, eu acredito cada vez mais que as pessoas ou vai recusar fazer pesquisa, seja para com quem for, e depois que o resultado for feito, a pessoa vai ter mais condições de criticar aquele tipo de resultado. Ou seja, primeiro, nos defendermos desses processos, e segundo, por uma questão mesmo ética de pesquisa. Então, acho que trabalhar nesse tipo de instrumentos foi para nós importante, para fazer essa crítica toda que eu já coloquei anteriormente, mas também para seguir para essa questão de pesquisa com outro viés ético que não passado. É importante dizer, só para finalizar, em relação a esses métodos, que eles são muito apontados como métodos pouco objetivos, mas acho que é importante nesses processos de investigação-ação reconhecermos que, primeiro, não há método 100% objetivo, não é? Então, nós temos que reconhecer as nossas subjetividades no território, reconhecendo nossas subjetividades no território, reconhecendo nossas implicações que nós temos no território, eu acho que é muito mais fácil irmos para qualquer método. E aí, vamos para esses métodos de investigação-ação, com essas dificuldades e facilidades, e acho que a partir disso também nos possibilita novas possibilidades, passando a redundância, de criar métodos até móveis. E acho que nós conseguimos um pouco essa mobilidade a fazer pesquisa e essa crítica sedentária de pesquisa e investigação. Muito obrigada, Henrique. Vamos ouvir agora a Helena. Então, acredito que é muito difícil, né, no meu contexto etnográfico, separar a metodologia da parte, digamos, mais da análise, assim, de dados, né, principalmente quando eu penso a partir também através dessa dimensão, dessa infraestrutura de vigilância penal. Porque para pensar, né, a própria constituição dessa infraestrutura de vigilância penal, eu tive que lançar a mão, né, na verdade é um conceito que ele vem depois para pensar, né, os meus dados, mas foi a forma pela qual eu encontrei de conseguir conectar tantos espaços diferentes e distintos e escalas diferentes do meu trabalho de campo. Então, durante a tese, eu fiz o que nós chamamos, né, na antropologia de uma etnografia multissituada, que distante, né, daquela etnografia clássica em um único local, é uma etnografia que ela se dá em diversos espaços que, obviamente, né, tem uma conexão e uma relação entre todos eles. Então, ao longo, né, da minha pesquisa, eu tive a possibilidade de me conectar e também de estar presente, de realizar incursões etnográficas em diferentes espaços, desde audiências de justificativa, quando a gente pensa no âmbito ali do judiciário, desde diálogos e entrevistas também com juízes, desde conversas e também visitas na casa de pessoas monitoradas, desde, enfim, acompanhamento, né, e uma observação de uma central de monitoração, desde daquele espaço, né, em que os agentes eles ficam ali conectados, né, fazendo o seu trabalho na frente de um computador, e no espaço também onde eles instalam as tornozeleiras eletrônicas. Além disso tudo, também tive um trabalho de realizar uma etnografia de papéis. Um dos capítulos, inclusive, da minha tese é uma etnografia de um processo penal. E a partir disso também trazendo nessa dimensão dos objetos e dos papéis, né, como construtores, né, de determinadas realidades. Então, eu acredito que tanto o artigo que está nesse dossiê, tanto o trabalho assim que eu desenvolvi ao longo desses anos, dessa etnografia multissituada que durou ali mais ou menos uns 2 anos e meio, eu acredito que o sedentarismo não é algo assim que marcou muito, né, a minha trajetória, por conta mesmo dessa necessidade, né, de conhecer, de tentar compreender essa infraestrutura de vigilância penal a partir de todos esses espaços e onde se conectavam, né, esses elementos humanos
humanos e não humanos que circulam dentro dessa infraestrutura de vigilância penal. Então, eu acredito que essa também é uma potência da gente conseguir pensar, da gente conseguir acompanhar os nossos dados e todos esses circuitos, esses fluxos que eles nos levam, para além de um único local, para além de um único espaço. Ótimo, obrigada, Helena. Agora a gente vai passar para Ana Carolina. Queria só lembrar que tem uma coisa interessante, né, na entrevista da Jenny, que para lidar com a multilocalização em lugares físicos e também nos espaços digitais, ela sugere a realização de uma etnografia virtual móvel, que se misturam estratégias teórico-metodológicas tanto da literatura de etnografia virtual quanto dos chamados métodos móveis. Então seria legal a gente ouvir um pouco mais sobre essa ideia, né, do que é uma etnografia virtual móvel. Sim, Paloma, enquanto eu pensava aqui nessa reflexão toda sobre metodologia, métodos móveis, eu acho que uma coisa central, assim, que a gente, enfim, ouviu da Jenny nessa entrevista, foi de que não necessariamente a gente está falando de métodos móveis, entendendo aquele pesquisador que se move, segue, que está sempre em movimento, isso falando de um movimento físico necessariamente, mas disso que você estava dizendo agora, essa possibilidade de pôr mão de dispositivos e tecnologias para dar conta da sua análise de campo, assim. E ela fala da trajetória dela, né, quando ela começa o seu doutorado. Então, no início, quando ela chega lá em Lancaster para ser supervisionada pela Mimi Scheller e também pelo John Urry, ela chegou com uma ideia de fazer uma etnografia numa vila pequena do Vietnã que estava recentemente sendo reaberta, digamos assim, para o turismo internacional, né? E aí ela estava preparando mesmo as estratégias para esse trabalho de campo, só que ao mesmo tempo, quando ela fazia a pesquisa online do contexto de trabalho dela, né, do cenário da vila no Vietnã, ela percebe esse comportamento interessantíssimo que vinha surgindo de viajantes que utilizavam do online, né, de sites e fóruns para compartilhar suas próprias experiências enquanto viajavam ao redor do mundo. E aí esses sites específicos pareceram muito mais interessantes e fascinantes para ela naquele momento. E aí ela muda completamente o seu projeto de pesquisa, começa a pesquisar essa viagem mediada pela tecnologia como um cenário mesmo, né, um campo de pesquisa. E isso a gente está dizendo de uma pesquisadora que, é claro, que se movimenta, mas não necessariamente somente se movimenta fisicamente. Ela utiliza da tecnologia para seguir os seus pesquisados, os seus entrevistados, as pessoas com que ela se relaciona ao longo do trajeto todo de pesquisa. Isso, uma aproximação mediada pela tecnologia. E é isso que ela conversa com a gente, principalmente para falar sobre a possibilidade dessa etnografia virtual. E aí, queria compartilhar com vocês essa reflexão, que, lembrando do que ela fala na entrevista, faz parte também de uma reflexão própria de pesquisa, agora falando de mim enquanto pesquisadora, de entender, né, como é que a gente configura, organiza os nossos cenários metodológicos de pesquisa mesmo, entendendo, ok, estamos falando de métodos móveis, mas não necessariamente somente disso. E aí eu retomo uma reflexão recente de um texto da Paola Hiron, que eu li, enfim, para fins de pesquisa, dessa perspectiva da mobilidade como enfoque mesmo. Então, dando um passo atrás para entender essa visão, essa lente analítica do próprio pesquisador, que pode entender a mobilidade como enfoque e que, de forma bem geral, permite que a gente entenda os nossos espaços, os nossos universos, entendendo a vida cotidiana como um contínuo mesmo, de movimentos, de fluxos. E essa visão específica, ou seja, que tem a ver com entendendo o mundo, os nossos cenários como móveis, permite que a gente coloque mesmo esse enfoque da mobilidade nos diferentes contextos de análise, nos diferentes contextos de pesquisa. Excelente, muito, muito obrigada. A fala de vocês três, né, mostra como investigar materialidades ainda pouco estudadas, né, como as infraestruturas de mobilidade, que podem ser tanto os pontos de reciclagem, né, ou as tornozeleiras eletrônicas, no caso dos textos debatidos aqui, abre caminho para uma pluralidade metodológica, em que se combinam técnicas largamente experimentadas nas ciências sociais, mas sobre outros formatos. Isso exige trazer à tona uma série de documentos e fontes nem sempre acionadas, além de estimular uma perspectiva etnográfica orientada para a apreensão da vida cotidiana nas cidades, a partir de suas redes sociomateriais, de processos, de agentes e de disputas que tornam possível a circulação em diferentes configurações urbanas. Enfim, ouvir vocês foi muito inspirador para pensar como são inúmeras as conexões, escalas, linhas e movimentos que se desvelam, bem como perspectivas de análise que possibilitam descrever
mecanismos de produção das cidades, das suas formas de vida e existência e também das suas desigualdades. Podem ser bem pensadas e trabalhadas a partir desse duplo investimento nas infraestruturas e nas mobilidades. Então, queria agradecer muitíssimo pela presença de vocês aqui hoje. Queria convidar todas e todos que estão ouvindo para lerem o nosso dossiê, né, que está disponível no site da Revista Brasileira de Sociologia, e também ouvirem os outros episódios sobre mobilidades, nos quais a gente vai debater outros textos e artigos presentes nesse dossiê. E queria convidar agora Henrique, Helena, Ana Carolina para também se despedirem de vocês, convidarem para outros encontros, e queria mais uma vez agradecer muito pela presença de vocês aqui hoje conosco. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos e todas por estarem a nos ouvir. E sim, acompanhem a revista, acompanhem aqui a Urbanidade, e vão ver a revista e os artigos todos são ali publicados, e obrigado mais uma vez pela Urbanidade, pela oportunidade. Eu queria também agradecer o convite e também esse diálogo, né, bastante rico que nós tecemos hoje. Agradecer os diálogos com a Paloma, com o Henrique, com a Ana Carolina, e também convidar, né, a todos os ouvintes do Urbanidades a lerem, né, os nossos trabalhos para que a gente consiga estabelecer mais e mais conexões a respeito desses dois campos que são tão interessantes e potentes para as nossas análises, pesquisas acadêmicas de uma maneira geral. É isso, muito obrigada. Eu também queria agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, reforçar o convite que vocês conheçam o dossiê, os textos publicados, e também queria reforçar o site do MTTM, que é o nosso grupo de pesquisa, né, sobre mobilidades, temas, teorias e métodos. Tem uma série de sessões interessantes que indicam textos, pesquisas, pesquisadores e pesquisadoras e linhas de pesquisa, e que também transitam sobre todos esses assuntos que a gente conversou hoje. Queria agradecer mais uma vez a Paloma, ao Henrique e a Helena pela parceria nesse episódio de hoje. Então, muito obrigada mais uma vez, e queria aproveitar para convidá-los para seguir o bonde.erg no Instagram, que é o Instagram do meu grupo de pesquisa, e também o MTTM, que agora está no Instagram, não é isso, gente? Ana Carolina talvez possa dar endereço para que todos possam seguir e acompanhar novas atividades do MTTM online, presencial, enfim, muitos debates interessantes. Exatamente, Paloma, estamos no Instagram agora como GP Mobilidades, então nos sigam, interajam com a gente por lá, mais um canal de comunicação. Obrigada e até o próximo, abraços! O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @UrbanidadesPodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.